Bem, com muito prazer recebendo no meu canal Marina Silva. Não preciso, evidentemente, apresentá-la. Todo mundo que acompanha a política no Brasil nas últimas décadas sabe a importância de Marina para o debate político no Brasil. Marina, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu faço parece uma obviedade, mas não sei se é obviedade. Eu confesso a você que nunca imaginava que nós chegaríamos a uma situação que nós estamos. Eu nunca imaginei, no pior dos cenários que eu poderia imaginar no Brasil. Eu pergunto para você, Marina, como explicar que nós chegamos a uma situação tão dramática como essa que nós vivemos? Bem, Vila, primeiro, bom, a gente se reencontrar, acho que faz quase um ano já que a gente se encontrou Isso, numa entrevista, né? isso, E isso. é um momento dramático, é como você diz, se a gente fizesse um exercício de imaginação pessimista, há 2, 3 anos atrás, a gente não conseguiria desenhar esse cenário. É um cenário que a ficção pessimista não alcança em política, em gestão pública, em relação ao que estamos vivendo aqui no Brasil. E, obviamente, que chegamos a tudo isso, tem aí um processo histórico, mas tem a ver também com uma situação que aconteceu em 2018, em que as pessoas não votaram porque estavam querendo construir. Parece que votaram porque queriam, umas porque queriam se vingar, outras porque queriam retirar algo, outras porque era sempre algo associado ao negativo. Porque o Bolsonaro ele não apresentou um programa de governo, ele não é uma pessoa que pode desenhar, não é, um horizonte de país. Então, as pessoas viram no Bolsonaro uma projeção para suas raivas, suas decepções, suas vinganças, seus ódios, não é, seus cancelamentos. E, numa eleição em que prevalece tudo isso, o resultado não tinha como ser diferente. O Bolsonaro ele é golpista, por essência, é incompetente para governar um país, e o que nós temos agora é uma média de mortes que é inaceitável, assustador, o dado que nós temos em relação ao número de mortes que temos por dia e a situação econômica do país. É um caos. A situação institucional do país, no momento em que mais a gente precisa de estabilidade para poder enfrentar a crise sanitária, a crise econômica, a crise social, nós temos um governo que estressa o tempo todo, no máximo, as instituições. Agora, ontem aconteceu algo que é interessante. Você, como historiador, viu? O Bolsonaro ele quis criar e dar uma demonstração de força, no meu entendimento, né? E muita gente também está falando isso, não é? Às vésperas de completar 57 anos do golpe militar. Mas, em vez de desautorizar aqueles que, ao que tudo indica, não estavam obedecendo os seus devaneios autoritários, ele foi desautorizado. E a nomeação não é, do comandante do Exército, sendo alguém que publicou um relatório que mostrava dados de saúde do tratamento que vem sendo dado pelas Forças Armadas para o seu contingente, respeitando a ciência, os protocolos ensinados pela OMS, as boas práticas no mundo, é mais uma desautorização e uma sinalização de que, pelo menos é o que a gente espera que, de fato, isso esteja nesses sinais, não é? De que a pandemia é prioridade, tratar com ciência e respeito à sociedade brasileira no seu sofrimento. E é um respeito humanitário também. E no sentido de que as Forças Armadas devem continuar sendo tratadas como instituição de Estado, como falou o ministro que saiu. Acho que o Bolsonaro sofreu aí uma série de desautorizações que vão além do simbólico e nós temos só que ficar atentos. Nesse momento, ele é uma pessoa focada 100% em um projeto de ficar no poder a qualquer custo, a qualquer preço, e a maior demonstração disso é termos mais de 320 mil mortes e uma média móvel de mortes que é assustadora e que podemos chegar a 4 mil, 5 mil pessoas
morrendo por dia. Marina, a semana passada teve um manifesto de economistas, empresários, tal. Nessa semana, ontem, teve uma publicação de um manifesto de 6, vamos chamar entre aspas, grosso modo, presidenciáveis, não é a expressão necessariamente eles serão candidatos a presidente ano que vem, e também teve algo muito importante, que a liderança da oposição e na minoria no Congresso Nacional protocolou um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Portanto, são 3 fatos, aparentemente distintos, né? Mas são manifestações claras que parece que entornou o caldo, quer dizer, não há mais como aguentar. Havia uma certa, não sei se eu estou errado, por favor, me corrija se eu estiver errado, não sei se passividade, ou uma angústia, ou uma dificuldade da forma de agir politicamente. Isso parece que com a manifestação da semana passada e as 2 dessa semana, ontem em especial foi um dia importante, né? Nesse sentido, parece que agora a sociedade civil e o Congresso Nacional acordou ou entrou em campo. Como é que você analisa esses 3 acontecimentos? Bem, primeiro, na questão do impeachment, é bom que se diga que já tinha, por parte da oposição, da sociedade civil, em diferentes segmentos, dezenas de pedidos de impeachment na fila de apreciação na Câmara dos Deputados, que, aliás, o presidente Rodrigo Maia vai levar esse peso nas costas para o resto da sua vida, tendo base de crime de responsabilidade em várias situações, e principalmente de atentado à saúde pública, o presidente Rodrigo Maia não apreciou, não colocou em andamento os pedidos de impeachment. Esses movimentos que estão acontecendo agora, eles estão agregando mais e mais fatos que comprovam os crimes de responsabilidade, quando o presidente, ele próprio, cria uma situação de incitar as Forças Armadas a um golpe, a uma situação terrível, sem precedente na história do nosso país. Parece que o presidente queria fazer um autogolpe, ele trabalha com isso, ele quer um golpe a qualquer custo, a qualquer preço. Então, os parlamentares reiteraram, agregando mais essa situação, além dos problemas de saúde pública, os que já vinham sendo tratados em relação à democracia, desrespeito aos poderes, esses elementos. E a ação, não é, de setores do poder econômico do país, juntamente com um grupo de economistas, que começou um manifesto com 200 e poucas pessoas, depois ficou mais de 1.000 pessoas assinando esse manifesto, veio, claro, no contexto de mais de 300.000 mortes, e eu diria que era para termos tido uma manifestação bem antes que isso acontecesse, mas ainda bem que aconteceu, desautorizando o presidente também aí por parte do setor econômico. Eu acho que a situação é de crise mesmo. Eu disse um dia desse que o governo Bolsonaro não está em crise, ele é a crise, o Bolsonaro é a crise. Ele trabalha com a lógica de empurrar o Brasil para uma situação para justificar, né, uma medida autoritária. A iniciativa de mobilização nacional por parte dos seus asseclas no Congresso Nacional, essa atitude em relação agora ao ministro da Defesa e aos comandantes das forças, tudo isso é o Bolsonaro mobilizando circunstâncias e situações para justificar um golpe, porque ele não tem competência para governar numa democracia. Numa democracia, você não faz apenas aquilo que você manda, você faz aquilo que a Constituição autoriza, que a sociedade, o bom senso, a ética, não é, exige. Então, o Bolsonaro não tem competência para lidar com essa complexidade civilizatória. Marina, nesse quadro que você desenhou, não é possível, não sei se estou correto, não é possível aguardar a solução desta crise, tendo em vista a gravidade no tempo e a profundidade dessa crise, o processo eleitoral de outubro do ano que vem, daqui 1 ano e meio. A impressão que dá,
tendo em vista os movimentos, inclusive políticos, dos contrários ao Bolsonaro e do Bolsonaro querendo o golpe de Estado, né, dá a entender que a solução vai ocorrer a curto prazo, porque ele tem dificuldade, e sempre demonstrou isso, não escondeu, de convivência com a Constituição, com o Estado Democrático de Direito. Isso significa o quê? Que o impeachment está colocado na ordem do dia, né? Ou é melhor, como alguns falavam há dias atrás, esperar o processo eleitoral do ano que vem para resolver essas pendências com o Bolsonaro em outubro de 2022? O impeachment está na ordem do dia, porque esperar pelo processo de 2022 com um presidente genocida na presidência da República é esse quadro que nós temos. Ontem a quantidade de mortos foram de 3.950 pessoas nas últimas 24 horas. Não dá para você ficar brincando com a vida dos brasileiros. Nós estamos vivendo uma situação de emergência na saúde pública. Nós temos mais de 600 municípios que podem colapsar por falta de oxigênio. Nós estamos vendo o tempo todo a classe médica dizer que pode faltar insumos para fazer a intubação das pessoas. Nós temos uma situação de insolvência, como se não bastasse, né, a quantidade de pessoas que estão desempregadas, a quantidade de pessoas que estão numa situação de desespero por não conseguir uma renda e tendo que se contaminar de qualquer jeito. O presidente cria um conselho para tratar da Covid com governadores, com todos, e sai da reunião, mais uma vez, criticando o lockdown, quando os especialistas em saúde dizendo que, nesse momento que nós estamos chegando, como ontem, a quase 4.000 mortes por dia, a melhor vacina é o isolamento social, é o lockdown, é parar, porque a gente não pode ficar botando na frente a economia da vida, sem pessoas, sem sistema de saúde, não tem economia. E foi isso que os empresários disseram para o Bolsonaro. Mas ele continua na sua escalada genocida, golpista, em prejuízo dos interesses do Brasil. O impeachment está na ordem do dia. É uma questão de legítima defesa da saúde pública, da fazenda pública brasileira, da economia, da dignidade e do Brasil, não continuar como nós estamos, isolados internacionalmente. Nós viramos um celeiro da doença, um multiplicador de variantes do coronavírus. A América Latina está ficando infectada com as coisas do Brasil. O Brasil está sendo isolado no mundo. É preciso ter um governo que esteja à altura. É preciso interditar o Bolsonaro com os meios legais e constitucionais do que dispomos. O Bolsonaro, na campanha em 2018, participou, salvo engano, de um só debate. E eu me lembro que você fez uma pergunta a ele, se eu estiver enganado, me corrige. E ele tinha uma colinha, inclusive, na mão, porque tiraram uma fotografia. Então, eu acho que, não sei se foi a última vez que ele participou de um debate nos últimos anos, mas foi justamente a sua questão, e ele, para ter cola, quando você tem dificuldade de resposta, aparece na escola, ou eu mesmo, quando eu tinha dificuldade com algumas fórmulas matemáticas, eu escrevia na mão. Bem, como é que você ali, naquele tete-a-tete, acompanhando, e você o conheceu também no parlamento, ou mesmo quando você estava no Ministério do Meio Ambiente, eventualmente, não sei se ele demandou o Ministério como deputado federal, nesses contatos, como é que essa figura política se manifestou em relação a você, e como é que você a compreendeu no sentido de questões que ele colocava sobre o Brasil? Bem, primeiro, acho que todos nós subestimamos o Bolsonaro. Todos nós. De achar que uma pessoa que tinha a coragem de defender ditadores, torturadores, uma pessoa que tinha a coragem de falar da tribuna do Congresso Nacional que uma mulher não deveria ser estuprada porque não tinha os padrões estéticos segundo a estética que ele acha. Quer dizer, porque a pessoa não era uma pessoa bonita. Imagina, uma pessoa que diz isso e outras tantas barbaridades e posturas do Bolsonaro, né? Como é que essa pessoa vai chegar na presidência da República?
Achava-se que, no debate, ele iria se revelar e, com essa revelação, a gente iria conseguir que a sociedade entendesse que não era a melhor alternativa para o Brasil. E, naquele momento, ele não pôde participar em função daquela tragédia, que, enfim, abominável, tentar tirar a vida de uma pessoa. No debate que eu tive com ele, hoje é o dia da mentira, né? Então, hoje ele virou o símbolo, aliás, é triste, é vergonhoso, não é? É triste ter um presidente da República que, no dia da data alusiva à mentira, ele se torna o símbolo desse dia, não é? Então, o Bolsonaro disse uma mentira, né? Dizendo que eu era uma pessoa que defendia o aborto, que defendia a liberação das drogas, não é? Quando, na verdade, o que eu dizia era que, para um tema com essa complexidade, numa democracia, o melhor é que, em lugar de ser apenas uma decisão dos 513 deputados e deputadas e dos 81 senadores, que, como nas demais democracias, se fizesse um plebiscito, e que eu tinha uma posição contrária, não da forma como muitas vezes é feito o debate, de forma puramente polarizante, sem colocar as questões de natureza de saúde pública, as questões de natureza ética, de natureza filosófica, uma série de questões que estão envoltas em tudo isso. O Bolsonaro fez essa afirmação e, por isso que, obviamente, teve ali aquele debate. Primeiro, porque eu, graças a Deus, aprendi com a vida, não é, que a gente precisa ter coragem moral para poder enfrentar determinadas situações. E, naquele momento, ele estava mentindo e eu tinha ali a segurança. E é isso que a gente vê, não é? É sempre uma distorção dos fatos e um desprezo pela verdade e pela inteligência coletiva de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Você acredita nessa interpretação que se repete vez ou outra, de que nós temos o mundo político eleitoral está dividido em 3 partes: 1/3 com Bolsonaro, 1/3 com Lula e 1/3 com todo mundo, né? Você crê nisso? Eu não vou falar eu falo diariamente nos meus comentários sobre essa questão, mas eu tenho lá a minha opinião. Mas eu pergunto para você, será que o Brasil está dividido dessa forma? Nós temos um processo histórico no Brasil que levou o nosso país a uma situação de ser um país cindido. Isso, a gente tem que olhar para essa situação e verificar que nós estamos num país cindido, onde existem 2 grandes polos, e ainda bem que existe um lugar onde é um território onde se pode construir uma alternativa. Porque o que está cristalizado já está estabelecido. E cristalizações só tem um nome: estagnação. E estagnação não é sinônimo de saída para a crise. Então, nesse lugar onde é possível convencer e ser convencido, é que eu acho que podemos fazer a diferença em 2 sentidos: de não permitir, não é, o governo genocida que nós temos de continuar e de não passar, né, uma borracha nos erros que foram cometidos, e que não foram poucos, daqueles que já tiveram a oportunidade generosa da sociedade brasileira de governar e que trocaram essa oportunidade, não é, por um projeto de poder em lugar de ter pensado em um projeto de país. Então, quando eu penso, a coisa mais importante que devemos nos convencer nesse espaço de convencimento é de que não devemos ficar na lógica de ficar discutindo a pessoa, não é? Porque é uma inversão, né? Qual é o projeto para aquela pessoa, não é? Como se fosse discutindo a melhor pessoa em primeiro lugar. A questão é: qual é o melhor projeto? Pensando o melhor projeto para tirar o Brasil da crise sanitária, econômica, social, integrar o Brasil ao debate que está acontecendo no mundo, de como vamos fazer a recuperação econômica integrados aos desafios
da questão climática e do Acordo de Paris, porque o mundo está nessa direção e o Brasil está trancado pelo lado de fora. Como nós vamos participar dos processos da disrupção tecnológica que está fazendo desaparecer empregos e processos produtivos no mundo inteiro? Como nós vamos usar os nossos imensos ativos para, em lugar de ser um problema, nós sermos a grande solução para o novo modelo de desenvolvimento que se descortina com inclusão social, eliminando as desigualdades sociais, melhorando cada vez mais a qualidade da base de conhecimento na educação, na inovação, na tecnologia. O Brasil hoje é um país sem horizonte. Então, a primeira coisa temos que nos convencer de que o melhor é discutir o projeto. Como é que a gente cria um horizonte para o Brasil com alguma expectativa que nos dê esperança? Depois, qual é a melhor pessoa para esse projeto? O que é compatível para fazer acerto de conta com os erros, acerto no bom sentido, corrigir os erros, punir os que têm que ser punidos do passado? Qual é a melhor, pessoa para preservar o pouco que ainda resta do que historicamente foi conquistado e para inventar, tanto na visão, quanto nos processos, quanto nas estruturas, que é o que o mundo está fazendo, rumo a esse mundo que descobriu que mudança climática é um problema de segurança nacional para os americanos, deve estar no Conselho de Segurança na ONU. Hoje, é a política mais ousada e mais priorizada do governo conservador, inglês. É uma questão única isso. Se nós ultrapassarmos 2 graus, 1,5 de temperatura, como tudo indica que podemos chegar a 3, 4, não haverá vida no planeta. Por que todo mundo agora quer tratar isso como um problema de segurança nacional? O Brasil não é o problema, é a solução. Se nós continuarmos emitindo CO2 por destruição da Amazônia, nós somos o problema. Se nós fizermos o que tem que ser feito, fazendo com que as tecnologias descobertas pela Embrapa dobrem a nossa produção, sem precisar derrubar mais uma árvore, nós somos a solução. Então, o Brasil é o lugar da energia limpa, da agricultura sustentável, do equilíbrio em termos do regime de chuva, e da questão do aquecimento global. Para isso, precisa ter um governo que tenha a condição de alcançar isso. O Bolsonaro não tem altura e profundidade para o debate que está posto. A gente fica até com vestígio. Vai ter a cúpula que está sendo convidada pelo presidente Biden, para o Dia da Terra. O presidente Bolsonaro vai levar o quê? O antiministro de Meio Ambiente, que está fazendo com que o Brasil seja o que foi? Tiraram o Ernesto Araújo, porque queimava a imagem e as relações do Brasil, mas deixaram o Braseiro Salles. Ele é uma fonte de incêndio dos problemas para os negócios brasileiros, para o meio ambiente, para o agronegócio. O mesmo movimento que teve em relação a Ernesto Araújo tem que ter em relação ao Salles, senão nós não vamos ter uma sinalização mínima que seja. Marina, poxa, muito obrigado mesmo, que você deu um painel amplo aí da conjuntura brasileira, das principais questões e traçando algumas tendências, A gente olhando para 22, mas olhando para 21, Porque em outras épocas, quando se falava de política, a gente traçava daqui 2 anos, mas a situação é tão dramática que nós temos que pensar para o hoje, No país que não tem vacinas, é inacreditável. E nós, um país com mais vacinou do mundo, com tanta experiência, com institutos de pesquisas seculares, então não é fácil o momento que nós estamos vivendo. Então, agradeço muito a entrevista que você deu, esse painel. Vamos voltar a nos encontrar. Vamos esperar que na próxima vez nós estamos numa situação um pouco mais confortável do que essa. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Vila. Saúde, que Deus nos proteja. Precisamos muito. Valeu, muito obrigado, então. Até a próxima, então, Maria.